Bom dia, dona Raquel. Bom dia. Abre a imagem da câmera, por favor. Raquel Gomes de Souza é mãe de uma das vítimas e esposa também de uma das vítimas, razão pela qual deixará de prestar compromisso. Também quero indagar a senhora Raquel sobre o constrangimento em falar na presença do acusado, que também estará online. A senhora tem algum constrangimento? Constrangimento eu não tenho, mas é um pouco difícil, né? A senhora prefere que ele não esteja na sala? Dona Raquel? Tira a barrinha aí da câmera, tá? Para a gente visualizar a senhora. A barrinha da câmera, não sei. Tem o desenho. Hã? Não estou acertando tirar. Permitir imagem, vê aí, é um botãozinho. Uma câmerazinha que tem no celular ou no Note. Tá. Dona Raquel, então eu já vou passar a palavra ao promotor de justiça, em seguida ao assistente de acusação, defensor público, jurados. Eu também, mais tarde, todos poderemos fazer perguntas à senhora, tá? Tá. Agora, tá vendo, promotor? Tô. Tá, então pode começar, doutor. Obrigado. Raquel, bom dia. Bom dia. A senhora será ouvida aqui porque figura como vítima nos autos dessa ação penal de um crime de roubo, ao que consta aqui no dia 21 de fevereiro de 2023. A senhora teria tido subtraído aí pelo Edgar e pelo Ezequias alguns pertences. A senhora, além de vítima direta aqui, é vítima indireta, ao que consta, porque é esposa do Getúlio, mãe da Larissa. Nessa condição, receba aqui nosso respeito, os nossos cumprimentos, nossa solidariedade. Tá? Eu indago a senhora para a gente já iniciar, Raquel. A senhora estava no bar no momento do crime? Sim, eu estava. Certo. Como é que foi durante esse dia, essa terça-feira de carnaval, Raquel? Foi um dia muito difícil, que a gente foi para esse bar e aconteceu tudo isso. A senhora foi para esse bar pela manhã, pela tarde, em qual horário? A gente foi pela manhã. Tá. A senhora foi acompanhada da família, da Larissa, do Getúlio? Fui com ele, com o Getúlio, com a minha filha. A senhora, o Getúlio, a Larissa, costumavam frequentar esse estabelecimento? A gente não costumava frequentar, porque nós não morávamos lá, a gente morava aqui. E o Getúlio morava onde? Ele morava aqui, foi para ir trabalhar. Ele era amigo do Bruno, do dono do bar? Era amigo dele. Tá. O Getúlio costumava jogar bilhar, esses jogos de sinuca? Costumava jogar. Ele jogava profissionalmente, jogava apostado? Como é que era a vida dele nesse jogo? Ele jogava apostado. Ele também conhecia o réu aqui, o Edgar? Conhecia. A senhora sabe dizer se eles jogavam apostados, um contra o outro? Costumavam jogar juntos? Jogavam, eles já tinham jogado antes, onde meu marido tinha perdido o dinheiro para ele. Aí combinaram para jogar de novo, aí foram. Aí foi esse dia aí que eles jogaram, onde esse assassino perdeu e fez tudo isso. Tá. Raquel, o Getúlio então já havia perdido antes para o Edgar, no mesmo jogo? Já. Tá. E era apostado também? Era apostado. A senhora sabe quanto dessa vez aí o Getúlio perdeu pro Edgar? Olha, eu não sei quanto,
na verdade, ele perdeu, mas eu acredito que não foi pouco, não. E isso teria ocorrido quanto tempo antes? Foi no... Eu não sei bem direito, mas eu acredito que foi sábado ou domingo que eles jogaram. E o jogo foi lá no mesmo local, lá no bar do Bruno? Pô, Tá. A foi sim. senhora esteve presente nesse outro jogo? Eu estava nesse outro jogo também. Uhum. Além do Edgar, o Ezequias também estava nessa ocasião? Estava. Tá. A senhora se recorda quem mais estava? Tinha muita gente lá nesse dia, mas eu não lembro, não. Não conheço também. E como é que foi o clima? Como é que estava o ambiente durante esse dia aí em que o Getúlio perdeu? Que ele perdeu. Tava normal, só que eles dois estavam debochando, porque eles estavam ganhando, que eles ganharam, ficaram todo tempo debochando. Quem? O Edgar. Sim, Uhum. Ele ficava debochando, tinha ganhado do Getúlio. sim. Tá. Depois disso, eles voltaram a jogar na terça-feira? Sim. Tá. A senhora chegou nesse bar por volta de qual horário na terça? Eu não lembro bem o horário, mas foi por volta das 9 horas. Foi pela manhã. Nesse período, 9 aí, horas. Tá? nesse período, o Getúlio jogou com o Edgar também? Quando ele chegou no bar, sim, ele jogou e ganhou. Aí eles foram embora. Aí também chamei Getúlio pra gente ir pra casa, ele não quis. Aí logo em seguida eu saí pra ir tomar um sorvete, mais o Bruno, dono do bar, e outras pessoas. E a Larissa. Aí quando a gente voltou, eles já estavam jogando de novo. Pela manhã ali, nesse jogo que a senhora mencionou que o Getúlio ganhou, o clima estava normal? Teve alguma discussão? Foi tudo tranquilo? O primo estava normal. Ninguém debochou de ninguém, não teve discussão. A senhora sabe qual foi o valor dessa aposta nesse dia aí pela manhã? Olha, logo que a gente chegou, foi uns 2.000 que ele tinha ganhado. 2.000. Tá. Nem lembro direito, sei que tinha um dinheiro na minha bolsa. Eu não lembro direito quanto foi, não. Sei que ele ganhou um dinheiro bom deles lá. Certo. A senhora disse que saiu e retornou à tarde e já encontrou o Getúlio jogando novamente com o Edgar, se entendi bem, correto? Novamente, sim. Tá. E aí a senhora ficou por ali? A senhora se sentou no bar? O que a senhora fez? Sim, eu sentei no bar com a Larissa. Aí ela tava tomando sorvete, o Bruno tava mais na frente, assim, tomando também sorvete, que a gente nem tomou sorvete lá. Ela só voltou e tomou lá no bar mesmo. E quem mais estava no bar quando a senhora chegou? Além do Getúlio, o Edgar jogando? Eu tinha aquelas pessoas lá, eu não sei o nome de todo mundo, não conheço. Eu sei que eu conheço só mesmo o Bruno, que eu conhecia. Tá. Essas pessoas também estavam jogando ou somente o Getúlio e o Edgar? Tinha uns jogando na outra mesinha assim, baralho, e eles lá jogando no sinuca. E aí depois que a senhora se sentou ali, o que aconteceu, Raquel? Não, a gente ficou só lá sentado mesmo. E eles jogando, normal. A senhora percebeu alguma zombaria, alguma discussão nesse momento aí do segundo jogo? Não, ninguém zombou de ninguém, ninguém fez nada. Só tava mesmo jogando lá. E aí eles perderam. Eu acredito que por inveja, porque se fosse o dinheiro, eles poderiam ter pegado o dinheiro e levado até mais coisas, se quisesse levar, eles levavam. Eu acredito que era por inveja, porque não sabia jogar. Eu acredito que seja por isso mesmo. Porque se fosse pelo dinheiro, a gente devolvia o dinheiro.
O Ezequias se encontrava junto do Edgar nesse momento também. Sim, estavam os dois. Tá. Ele jogava ou ele só assistia ali próximo? Ele estava assistindo perto, próximo. E a senhora chegou a visualizar esses momentos que antecederam esses homicídios? Como é que foi? Foi um momento muito difícil, onde eles não saberam perder e botou todo mundo para esse que está morto, botou todo mundo para a parede e o outro foi pegar a arma e saiu atirando em todo mundo. Foi um momento muito difícil. Certo, o Getúlio jogando, o Josué, o Adriano e a Larissa. No momento ninguém falou nada para eles, ninguém debochou, ninguém fez nada, morreram todo mundo calado, ninguém fez nada o tempo todo. Durante o jogo, o tempo todo. Não houve nenhum desentendimento ali. Não houve. Na época a senhora disse que não estava morando aqui, em Sinop? Não estou morando em Sinop, eu moro no Governador Bruno Freire, no Maranhão. Como é que isso aí impactou a vida da senhora, Ana Raquel? A senhora consegue aí descrever? Não, minha vida se transformou, porque agora eu tinha eles dois, ele trabalhava, tinha a Larissa que era o tempo todo comigo, agora eu não tenho mais ninguém, estou sozinha, não tenho mais ela comigo. O Getúlio é que sustentava a casa da Só senhora? tinha. A senhora dependia aí Era. da renda dele? Era. Como é que era a Larissa, Raquel? Ela era uma criança alegre, estudiosa. Era tudo para mim. Ela tinha 12 anos. No outro mês ela ia fazer 14 anos agora. Tem algo mais que a senhora gostaria de dizer? Eu só quero dizer que eu não quero passar altar ele de jeito nenhum, que ele continue sendo fique preso, que ele pague pelo que ele fez. Ela não vai mais voltar, mas ele estando preso já é um alívio. Tenho mais perguntas, Excelência. Tá. Dona Raquel, desliga um pouquinho, depois a senhora volta para agilizar aqui os trabalhos, tá? Depois a senhora volta. Passaremos, nesse momento, a inquirição de Wilson Cândido de Souza, investigador de Polícia Civil. Bom dia, policial Wilson. Bom dia, Excelência. O senhor fique advertido do seu dever de falar somente a verdade, do que sabe, do que for perguntado, sob pena de processo. Sim, Excelência. Promotor de justiça com a palavra inicialmente, assistente de acusação, defensor público, os jurados também eu, mais tarde se precisar. Ok. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutor. Essa
é uma ação penal, a qual há uma denúncia proposta contra o Edgar Ricardo de Oliveira, que responde pela prática de 7 homicídios qualificados, um furto e também um delito de roubo, fatos esses ocorridos em 21 de fevereiro de 2023. O senhor participou das investigações sobre esses fatos? Sim, doutor, participei. Por favor, Wilson, fique à vontade para relatar aos jurados como é que o trabalho foi desenvolvido. Ok. Então, esse crime aconteceu no dia 21 de fevereiro do ano de 2003, no período da tarde, uma terça-feira de feriado de carnaval. Por se tratar de um feriado, a minha unidade policial não trabalha, que nós somos um setor, a divisão de homicídios, ela trabalha apenas no expediente, com os crimes de homicídio dolosos, né, consumados, e desaparecimento de pessoas e suicídios. Então, nesta ocasião, quem atendeu, quem fez o local de crime foi o plantão policial do 1º DP, ao qual somos vinculados. Por se tratar de um crime, de uma barbárie muito grande, logo que o crime ocorreu, os policiais começaram a trocar informações nos grupos policiais, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e os núcleos de inteligência das duas forças se uniram para tentar descobrir o que havia acontecido ali. Nós mesmo, não estando trabalhando, passamos a colaborar de forma indireta para ver quem que teria cometido esse crime, para realmente saber quem seriam os autores e identificá-los. Cerca de 1 hora após esse crime, nós já tínhamos a identificação dos 2 autores desse crime. Começaram aí, então, diligências das forças policiais para tentar localizá-los na cidade, tendo em vista que, após o crime, os mesmos evadiram. A informação que nós tínhamos é que eles evadiram um veículo caminhonete branca pertencente ao acusado Edgar, ao réu Edgar. Ficou constatado que quem teria cometido esses crimes, essa chacina, foi o Edgar e o seu comparsa Ezequias. Diante dessas informações, as equipes policiais foram chegando várias denúncias de onde esses indivíduos poderiam estar escondidos após o crime. Uma das denúncias levou até uma equipe policial até o assentamento 12 de outubro, local onde o Edgar tinha um sítio que ele constantemente estava nesse sítio. Só que no local não foi localizado, não foi encontrado ninguém. Na manhã do dia 22, efetivamente, a nossa equipe de divisão de homicídios entrou no caso, uma vez que já era quarta-feira e já não era mais feriado. Então, entramos efetivamente no caso e passamos a fazer os trabalhos investigativos. De antemão, fomos em uma residência no bairro Maria Vindilina, onde tinha um tio do Edgar, que morava, e recebemos informações que ele poderia estar escondido neste local. Coincidentemente, eu conheci o tio dele no momento que eu cheguei, de muitos anos aqui em Sinop, conhecia ele, e ele prontamente abriu sua residência para nós, não causou nenhum embaraço, nenhum empecilho, deixou nós à vontade para ver a residência. Inclusive, ele falou para nós, olha, a gente ficou sabendo dessa situação e nós não compactuamos com esse tipo de coisa. Se foi ele mesmo que praticou, ele tem que pagar. E dali ele ensinou para nós onde morava a mãe do Edgar, e lá nós fomos. Chegando lá na frente da residência, estava o veículo Celta, pertencente ao Ezequias, o comparsa do Edgar. Então, nós tínhamos informações que as esposas de ambos estariam passando a chave desse veículo para eles fugarem aqui da cidade de Sinop. Este veículo seria um meio de transporte para eles fugirem daqui do município. Então, montamos uma campana ali, ficamos por horas e horas, como não apareceu ninguém, né, a casa também estava fechada, não tinha ninguém na residência, nós apreendemos esse veículo e levamos para a delegacia. As diligências seguiram, houve novas informações de que eles estariam no bairro, em outro bairro na cidade, Maria Carolina, salvo engano, na rua Rosana, houve uma informação que eles estariam escondidos numa casa. Novamente as equipes se diligenciaram para lá, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, no intuito de prendê-los. Mas, no local foi encontrado apenas pertences pessoais, documentos do Ezequias, telefone celular e roupas, que realmente nos dava a entender que eles estiveram naquele local. Como este crime teve uma repercussão muito grande, 7 vítimas, o secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso determinou uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar que se deslocasse até Sinop para dar apoio nas diligências. São mais treinados para entrar em matas, caso precisasse, e uma equipe do BOP se fez presente aqui nos auxiliando. Mais tarde, houve outra informação de que eles estariam em uma localidade aqui na estrada do aeroporto, depois do rio Telespires, e um outro rio,
muito frequentado por populares aqui de Sinop, que eles foram vistos naquelas mediações. A equipe do BOP e uma equipe da Polícia Militar se deslocou até esse local. E lá encontraram o Ezequias. Houve, parece, uma resistência na prisão, houve uma troca de tiros, e o Ezequias foi ferido, foi socorrido e veio a óbito no hospital regional. Desta feita, nenhuma equipe da Polícia Civil participou desta operação, apenas a Polícia Militar. Dando continuidade aos nossos trabalhos, na noite do dia 22, movimentadíssimo esse dia, com várias incursões e diligências, o advogado, Dr. Marcos Vinícius Borges, nos procurou na divisão de homicídios, falando que o Edgar queria se apresentar. Mas antes disso, no decorrer do dia e outras diligências, o delegado Braulio Junqueira entrou em contato com a mãe do Edgar e pediu a ela para conversar com ele, que ele se entregasse, que as polícias estavam se diligenciando o tempo todo, fazendo diversas incursões com a finalidade de prendê-lo. Se ele se entregasse, seria melhor e contasse o que realmente aconteceu. Foi a mãe do Edgar se comprometeu em conversar com ele a respeito. Porém, na noite do dia 22, por volta das 18 horas, o Dr. Marcos Vinícius nos procurou, falando que ele queria se entregar e que o apresentaria na manhã do dia seguinte, no dia 23, nesse caso. Nós falamos, tranquilo, sem problema nenhum, só que ele tem duas exigências para se entregar. Quais? Ele quer a imprensa, a presença da imprensa no momento da prisão dele, e ele quer também que, ao ser conduzido na viatura policial, o seu procurador, no caso o Dr. Marcos, o acompanhe na viatura policial juntamente com os policiais e o delegado. Perfeitamente, para nós sem problema nenhum. Nós queremos resolver o caso. Ficou combinado, então, de ele se apresentar. Haja vista, anterior a isso, a autoridade policial já tinha, com os elementos que tinha dessa situação toda, tinha representado pela prisão de ambos, tanto do Ezequias quanto do Edgar. O MP deu parecer favorável e o Poder Judiciário acatou e foi expedido o mandado de prisão temporária aos dois. No outro dia, quando o advogado veio até a delegacia, ele, por volta das 8 horas da manhã, ficamos esperando ele mandar a localização. Aí ele mandou a localização, nós nos diligenciamos, várias equipes policiais, a imprensa e o advogado também, lá no Jardim Califórnia. Aí chegamos numa residência lá no final da rua, não me lembro agora a rua que era, dizer o nome da rua não me lembro. E ele estava numa casa de um amigo dele, disse que tinha passado a noite ali. De imediato demos a voz de prisão a ele, a autoridade policial retificou e encaminhamos ele para a delegacia. No veículo foi eu dirigindo a viatura, o Dr. Braulio Junqueira no passageiro, o Marcos Vinícius, advogado, no banco do lado atrás do motorista, no caso atrás de mim, eu, Edgar, no meio, e o Tiago Celestino no lado direito, e o Edgar no meio. E lá nós viemos conversando com ele sobre o que teria acontecido, o que o motivou a levar a cometer essa barbárie. Porém, o advogado já tinha nos advertido que ele usaria o seu direito de permanecer em silêncio, que ele não falaria nada. Mas, alguma coisinha indireta ele conversou com a gente. O delegado foi perguntando, ele falou por que ele fez isso. Aí ele falou que todos aqueles que ele matou não valiam nada. Eram todos farinha do mesmo saco, que não valiam nada, todos vagabundos. Mas falou, mas por que vagabundo? Só que assim, ele não deu uma explicação com quem que ele tinha problema, qual que era o problema, com quem deles ele tinha problema. Ele simplesmente falou que eram todos vagabundos e que merecia. Aí nós falamos, mas espera aí, mas você matou uma menina de 14 anos, a Larissa, o que ela tinha a ver com a história? Ele falou, não, mas essa menina não era para matar, não sei o quê. Eu falei, mas como não era para matar? Uma das vítimas sai correndo. A menina sai correndo atrás. Uma terceira vítima sai. Você acerta essa vítima, a última que correu. Em seguida, você desfere outro tiro e acerta a menina nas costas, praticamente no meio das costas. Como que não era para matar? Você é um cara que tem conhecimento de armas, você frequenta clube de tiro, você tem registro de CAC, você não é nenhum amador em questão de armamento. Você sabia que se você desse um tiro para acertar uma pessoa que está correndo e tem outra atrás dessa, a probabilidade de você acertar essa segunda pessoa é muito maior. Aí ele cessou, ele não quis conversar mais, a conversa parou por aí. Na delegacia, como a gente já tinha informações dele, muitas informações, nós acabamos vendo que ele tinha mais uma arma registrada em seu nome. Tinha uma pistola .40. Mas anterior a isso, antes de me fugir o raciocínio, no final do dia 22, houve uma denúncia na Polícia Militar e na Polícia Civil que o veículo utilizado na fuga
estava próximo a um terreno que pertencia ao Edgar, ou dentro do terreno, se eu não me engano, a caminhonete S10. Uma equipe da Polícia Militar foi até o local, lá nas imediações do Parque de Exposições, próximo ao bairro Gente Feliz, e localizaram a caminhonete. Em uma busca no veículo, uma busca veicular feita pela Polícia Militar, encontrou-se a espingarda calibre 12, escondida no capô do veículo, bem como munições de calibre 12 e munições de .40. O veículo foi apreendido, também levado para a delegacia. Quando a gente soube dessa segunda arma dele, a pistola .40, ele falou que havia jogado ela em um rio nas proximidades da Gleba Mercedes, cerca de 100 quilômetros daqui de Sinop. Então, uma equipe da Polícia Militar, uma equipe da Polícia Civil e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até essa localidade onde ele disse ter jogado essa pistola .40. Os bombeiros fizeram mergulhos no rio, nada foi encontrado, essa arma não foi encontrada. Voltando às equipes, novamente, eles conversaram com ele novamente, sobre as motivações, e ele insistiu em dizer. Ele chegou até a dizer que o Maciel Bruno, que era o dono do bar, costumava fazer 3 cantos com quem ia jogar lá. Tipo, combinava uma jogada com outro camarada e o terceiro era lesado no jogo. Mas isso é conversa dele. Ressaltar também que o jogo praticado ali é um jogo chamado bolinho ou bola de 3, jogo de 3 bolas. Que são 3 bolas que vão na mesa, que as apostas são até de certa forma grandes, e ali os jogadores, alguém perde, né? Em jogo alguém sempre tem que perder. E é a motivação que nós acreditamos maior, que foi essa do fato dele ter cometido esses crimes. Voltando ao local do crime, a nossa equipe foi até o bar, salvo engano no dia 23 ou no dia 22, agora não me recordo, e tivemos a felicidade, as bênçãos de Deus, de o chip do DVR estava lá, onde nós o retiramos e colhemos todas as imagens de todo o ocorrido. Não conseguimos imagens do dia anterior, em qual ele esteve no bar jogando, e nem da manhã, onde ele jogou e perdeu. Mas tínhamos todas as imagens de toda a ação delituosa, de todo o crime que aconteceu ali, nós tínhamos as imagens. E nós levamos à delegacia, foi separadas todas as imagens, vítima por vítima, conforme consta aí no caderno informativo. E dali nós, separando, começamos a relatar todo o ocorrido, baseado nas imagens que nós tivemos. Quando na delegacia ele se reservou ao direito de permanecer calado, não falou, foram feitas as perguntas de praxe, e ele falou que não ia falar, que só falaria em juízo. E, posteriormente, na priori, nós fomos intimando as pessoas que estavam no local, as testemunhas presenciais, e nós fomos ouvindo uma a uma o que aconteceu. O que mais nos... não tinha muitas dúvidas ali, até porque as imagens falam por si. As imagens falam mais do que 1000 palavras. O que aconteceu? Ele esteve, não sei dizer se 1 dia, 2 dias antes no bar jogando. E ele ganhou dinheiro nos dias anteriores. Na manhã do fatídico dia, do dia 21, ele veio e jogou, acho que com o Getúlio, que é uma das vítimas, e perdeu cerca de R$4.000, como nós ouvimos da própria esposa do Getúlio. Ele perdeu cerca de R$4.000 durante a manhã. No período da tarde, ele voltou e novamente foi jogar. Mas, ao nosso ver, ele já voltou premeditando. Pela nossa experiência policial, ele já voltou com aquilo premeditado, o que ele deveria fazer ali. Tanto que ele vai e ele joga uma partida, não sei se foi 1 ou 2 partidas, e ele perde a partida com uma bola que eu, que sou horrível de sinuca, eu acertava aquela bola. E ele erra aquela bola, a gente acha até que de uma forma proposital para dar início a toda a barbárie que aconteceu. A bola sobra, eles jogam, são um jogo de 3 bolas, 2 bolas haviam sido mortas. A última bola fica na beira da caçapa, e é onde ele ataca a bola e erra. Nisso ele já joga o taco em cima da mesa, ele sai, passa pelo Ezequiel, ele fala alguma coisa que no áudio não dá pra gente, ficou inaudível, né? Provavelmente a hora é essa, ou vamos que é agora. Ele vai,
até a caminhonete. Nisso que ele vai, o Ezequias já saca da pistola e já começa, enquadra todo mundo. É um jargão policial que nós usamos, enquadrar, colocar a pessoa num canto, colocam todas as pessoas no canto, e o Edgar já vem na caminhonete com a calibre 12 na mão, manobra, e o primeiro tiro que ele dá, salvo engano, é no Maciel Bruno, o dono do bar. E dali foi a sequência de tiros e morte, uma barbárie terrível. E mais ainda, após ele dar os 7 tiros, o último tiro ele deu, foi na menina Larissa, não, na menina Larissa, se não me engano. Ele volta e manobra a arma mais uma vez para atirar de novo em mais uma vítima que estava no chão. Porém, já tinham acabado os cartuchos. A partir daí, eles vão para a caminhonete, ele vai na mesa onde estava o dinheiro casado, que a gente fala, o dinheiro casado, o dinheiro da aposta. Ele pega aquele dinheiro, furta o dinheiro, vai para a caminhonete e pede para o Ezequias pegar mais dinheiro de outras vítimas. Onde o Ezequias vai na esposa do Getúlio, pega a bolsa dela, que acho que continha dinheiro, continha celular, e dali eles fogem. Para nós, bom, eu pelo menos estou aqui há 24 anos na Polícia Civil, eu estou há 13 na homicídios, e eu desconheço um crime tão bárbaro igual esse, dessa forma que eu vi aí. E assim, o que mais nos causa estranheza é a frieza com que ele matou essas pessoas, fumando cigarro, sem um pingo de compaixão. Policial, não imita a opinião pessoal, por favor. Sim, senhora meritíssima. Ele matou as pessoas fumando cigarro. É isso. Wilson, o Edgar, então, já conhecia o Getúlio, o Bruno, eles costumavam jogar juntos? Assim, inclusive, nós buscando na rede social dele, nós achamos uma foto dele, do Maciel Bruno, em um torneio de sinuca na cidade de Tangará da Serra. E também ele nos confidenciou que, numa outra ocasião, ele pegou um jogador famoso aqui no aeroporto de Sinop, um jogador famoso no Brasil, que joga sinuca, e levou ele até o estado do Pará. O senhor mencionou que foi possível visualizar as imagens, inclusive com áudio, né, durante essa partida aí do período da tarde. É possível ver que há várias pessoas lá no local, com exceção de pouquíssimas, aí, todas assassinadas. Dessas imagens, dos áudios dessas imagens, o senhor chegou a perceber alguma chacota, alguma piada, alguma intervenção dessas pessoas que estavam ali no bar, no sentido ali, sobre o Edgar errar a bola, jogar mal? Teve algum desentendimento durante esse período? Não, doutor. Inclusive, essa foi uma das coisas que nós batemos mais na tecla, para ver, até porque ventilou-se essa conversa. Que, até por ele mesmo, que ele falou, quando a gente prendeu ele, e estava conduzindo para a delegacia, ele disse que eles estavam entrando muito na mente dele. Tipo, a gente entendeu entrar na mente, que estavam fazendo gozação, chacota com ele. Pelas imagens que nós vimos, doutor, observamos bem atentamente, não vimos em momento algum. Aliás, tinha muita tranquilidade, tendo em vista que estava passando uma partida de futebol e 2 das vítimas ali estavam sentadas assistindo o jogo de futebol, totalmente alheios ao jogo de sinuca que estava acontecendo. Não observamos nenhuma animosidade no recinto. Satisfeito, jurado? Mais alguma pergunta? Sem mais. O policial tem algo mais a dizer que não fora perguntado? Não, excelência. É exatamente isso daí mesmo que aconteceu. Tá, ok. Obrigada. Posso dispensá-lo, doutores? Só permanece uns minutinhos ali no saguão para checar a gravação. Perfeito. Poucos minutos. Obrigado. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia. Obrigado. Passo a inquirir a pessoa de Kelma Silva Santos Andrade Costa. Dona Kelma, a senhora era esposa do Maciel Bruno de Andrade Costa? Isso. Tá, uma das vítimas, então deixará de prestar compromisso
Dona Kelma, já vou passar a palavra ao promotor de justiça, aos demais doutores, jurados, depois também, mais tarde, poderei fazer perguntas, tá? Ok. Chega bem próximo ao microfone, que está sendo gravado. Pode levantá-lo. Isso, certo. Mantenha bem próximo à sua boca. Bom dia, Kelma. Bom dia. De início aqui eu registro a minha solidariedade, os meus lamentos pela perda da senhora. Né? Conte aí com o Ministério Público na busca pela justiça. O que consta dos autos, a senhora era esposa do Maciel Bruno, Isso. vítima desse crime de homicídio. A senhora foi esposa dele durante quanto tempo? 12 anos. 12 anos. Tiveram filhos? Nós temos 2 filhos. Quais são as idades deles? Hoje a menina está com 14 e o menino está com 9. Kelma, o Bruno sempre teve esse estabelecimento lá, esse bar? Como que era a vida dele? Não, no começo ele trabalhava empregado. Aí surgiu a oportunidade do bar lá, aí ele foi. Tinha uns 10 anos já que ele trabalhava lá no bar. Era alugado, mas tinha 10 anos já que ele pagava o aluguel lá. E aí, arrendava lá o estabelecimento? Arrendava lá, isso. A senhora auxiliava lá também? Só em torneios, quando ele fazia torneios, que ele sempre gostou de fazer os torneios, eu ajudava ele. Porque como eu trabalho fora, eu não conseguia ajudar ele. Aí quando tinha uns torneiozinhos, eu ajudava ele. E era frequente haver torneios lá? Era frequente, ele fazia assim em média de 2 meses, 3 meses. E atraía um público grande? Muitos Muito, jogadores, muito. pessoas? Vinha gente de fora, Nobres, Mutum, Pará. Vinha muita gente de fora. E tinha premiação? Tinha premiação. Todos tinham premiação. Tá. O Maciel Bruno conhecia o Edgar? O Edgar frequentava lá o local? Frequentava Tá. Para jogar? para jogar. Às vezes ele ia só para assistir, mas muitas das vezes ele jogava também. Ele era próximo do Bruno? Ele frequentava bastante lá. Assim, pelo que eu sei também, algumas viagens de torneios que tinha para fora, onde o Bruno ia, ele também, às vezes, ele ia também. Ia Então, junto? onde tinha torneio próximo, ele ia também. Tá. O Getúlio, a senhora sabe dizer se também frequentava Frequentava lá? muito. O Getúlio era bastante amigo do Bruno. Do Bruno. E a senhora sabe dizer se o Getúlio era amigo do Edgar também? Se eles tinham algum convívio? Não, do Getúlio eu não sei dizer. Tá. Mas eu sei que eles jogavam sempre, um contra o outro. Em alguma ocasião, a senhora já ficou sabendo de algum desentendimento entre o Edgar e o Getúlio, entre o Edgar e o Bruno? Não, o Bruno nunca me comentou nada. Alguma discussão, xingamento? Nunca falou. No dia dos fatos, a senhora estava no Não, bar? estava trabalhando. Estava trabalhando? Tava Como é que a trabalhando. senhora ficou sabendo do ocorrido? Fiquei sabendo porque minha irmã foi lá me dizer. Na verdade, quando eu fui trabalhar, eu deixei o Bruno em casa dormindo. De manhã, ele estava dormindo com as crianças. Volta para meio-dia e pouco, ele mandou um áudio dizendo que estava indo para o bar trabalhar. Aí, depois, eu não tive mais contato com ele. Tá. E a senhora ficou sabendo se o Edgar chegou aí no bar nesse dia pela manhã, se ele jogou? Então, o que eu sei é só isso mesmo, que ele foi, jogou, depois parece que ele retornou, mas eu não sei te dizer se é verdade, mas parece que é. A senhora sabe dizer se ele ganhou ou perdeu durante esse período aí da manhã? Que ele perdeu. Diz que ele O Edgar perdeu. Diz que o Edgar perdeu, voltou para buscar mais dinheiro, que ele estava sem o dinheiro, aí chamou o Getúlio para jogar de novo. A senhora sabe quanto ele perdeu nessa primeira rodada aí pela manhã? Não sei. A senhora sabe se ele estava acompanhado pela manhã? O Edgar? O Edgar? Não sei A dizer. senhora sabe se o Ezequias estava com ele? Não sei. O Ezequias a senhora conhecia? Não, Já o tinha não visto? conhecia. Uhum. Nunca nem tinha visto. Tá. Kelma, também estavam lá no bar o Josué, o Adriano. A senhora conhecia essas pessoas? Conhecia. Tá. Elas frequentavam? Frequentavam. Eram clientes? Eram clientes do Bruno. Tá. Costumava dar problema lá ou eram Nenhum. clientes tranquilos? O Adriano só ia para beber a cervejinha dele e assistir jogo. Mas o Bruno, o Josué. O Josué aparecia, como ele era de fora, quando ele chegava, ele já ia direto para lá. Passar o dia inteiro mais ele lá. O Josué não era morador aqui de Sinop, não, então? não era.
E ele costumava ir lá, então, no bar? Direto ele estava lá. Eles jogavam também ou não? Jogava. A Raquel, a senhora conhece? Só uma vez que eu vi ela lá. Não é próxima? Não. Tá. O Orisberto, que estava lá, a senhora conhecia? Conhecia também, era amigo do Bruno. Amigo do Bruno? Né? O Bruno já levou ele lá em casa, então eles Como é que era era como amigo pessoa? do Bruno. Aparentemente os dois eram bastante amigos. O Bruno falava muito bem dele, disse que gostava muito dele. Chamava ele até de irmão. De irmão? Chamava ele de irmão, aham. A Larissa, a filha da Raquel, a senhora conhecia ou não? Não. Tá. A senhora sabe dizer se teve algum desentendimento nesse dia dos fatos aí? Não sei te informar. Ninguém comentou com a senhora? Não. O que eu sei é que não teve nenhuma discussão, diz que não teve nenhuma piadinha, diz que não teve nada. Diz que todo momento eles estavam quietos jogando, ninguém sabe dizer o que aconteceu. Tá. Eu até insisto aqui, a senhora, não houve nenhum desentendimento, então, anterior. O Bruno nunca comentou nada com a senhora sobre o Edgar? Não. Só uma vez que teve um torneio lá, e o Edgar quebrou um taco na cabeça de um. Isso eu estava presente. O Edgar quebrou um taco? Quebrou um taco na cabeça de um lá. E o Bruno teve que intervir. Esse eu estava presente. Certo. Por Mas qual motivo, a senhora sabe? Os dois brigarem, eu não sei não. No dia que o Edgar quebrou um taco na cabeça de uma pessoa, ele perdeu? Qual foi o motivo? A senhora sabe dizer? Eu acho que era na hora do jogo mesmo. Perdeu e tacou o taco na cabeça do cara lá e o Bruno pegou e interviu. Ele tinha esse tipo de comportamento mais explosivo, mais o Edgar? agressivo. A senhora reside onde hoje? Em São Cristóvão. São Cristóvão. Tá. Os filhos residem com a senhora? Sim. Como é que esse fato impactou a vida da senhora, dona Kelma? Mudou totalmente. A minha filha só vive chorando. A senhora pode ficar à vontade, essa água aí, a senhora se servir. Ela é muito apegada a ele. E é difícil. Eles chamam pelo pai? Volta e meia ela comenta alguma coisinha. Tipo, datas comemorativas que o Bruno sempre comemorava. Como é que ele era enquanto pai? Amoroso com eles. Fazia sempre programinha entre eles. Cinema, curupi, piscina, filme, pipoca. Essas coisas ele sempre fazia com eles. Levava na escola, buscava todo dia. A senhora disse que já trabalhava na época e ajudava no bar. Faz tempo que eu trabalho, já tem 8 anos que eu trabalho fora de casa. Então, era poucas as vezes que eu ajudava ele lá, mas era ele sozinho mesmo. O Orisberto ajudava bastante ele lá. Mais alguma coisa, Kelma, que a senhora saiba, a senhora queira registrar aqui? Não sei de nada. Só o que eu leio, o que eu vi, só o que eu sei é isso. Tá bem, tá? Muito obrigado aí, tá? Pelos depoimentos da senhora, sem mais perguntas. Senhora Kelma, bom dia. Bom dia. Receba também os cumprimentos desse advogado. Sei que é doloroso para a senhora reviver isso, mas é importante para o deslinde deste processo. Tem só 2 questionamentos para a senhora. O primeiro foi trazido aqui nesta manhã, de que houve uma viagem em que o Bruno e o Edgar fizeram juntos para um torneio em Tangará. A senhora tem conhecimento desse fato? Não. Eu Não? sei que o Bruno viajava, mas as pessoas que iam com ele, eu não sei quem é que andava com ele. Tá. O Bruno e o Edgar, a senhora conviveu mais de 10 anos com o Bruno, seu esposo. A senhora pode considerar que eles eram amigos? Eu considero que eles tinham, sim, uma proximidade, porque às vezes que o Edgar chegava lá, o Bruno falava para mim assim, tudo que o Edgar pedir, você pode dar, vai só anotando aí que depois ele acerta comigo. Então eles tinham, sim, uma certa intimidade. Beleza.
Dessas vezes que a senhora participou do torneio, ou que a senhora até mesmo esteve por ali, acompanhou, alguma vez a senhora chegou de ver comportamentos de chacota, de gracejo, de riso, em virtude de um resultado de algum jogo? Não. Sem mais perguntas, excelência. Sempre era muito sério. Sem perguntas. Dona Kelma, mais alguma coisa que a senhora se recorda que não foi perguntado? Não. Só isso mesmo, né? Só isso mesmo. Posso dispensá-la, doutores? Dispensada, obrigada. Só aguardam uns minutinhos para cheque aqui da gravação. Sete homicídios, um crime de furto e um crime de roubo. Fatos esses ocorridos em 21 de fevereiro de 2023. Consta dos autos que o senhor estava no local dos fatos, quando eles aconteceram. Eu gostaria que o senhor nos narrasse, descrevesse o que houve nessa situação. Eu vou contar tudo do começo, desde que nós chegamos no bar, até o final que aconteceu, né? Sim. Sim, na verdade, nós estávamos em casa, dia normal, aí teve a ligação do Bruno, né, dizendo que tinha um jogo, aí nesse fato dele ter essa ligação com o Bruno lá, eles eram muito amigos, aí ele convidou nós para ir para lá, né, esse jogo, assistir o jogo, aí levou a filha, levou a mulher, e foi eu, aí chegamos lá por umas voltas, assim, de umas quase 11 horas, era umas 10 e pouco, não me recordo bem o horário, não. Aí chegamos lá, o rapaz aí já estavam lá, né? Ele e o amigo dele lá. Quando nós descemos do Uber lá, nós fomos de Uber, aí encostamos, já foram jogar, foram jogando, né? Jogaram lá, aí o Edgar perdeu uma quantidade lá primeiro, aí ele saiu, aí nessa hora ele saiu, estava assistindo o jogo lá, né? Outras pessoas que chegaram lá também, começamos a assistir o jogo. Aí nesse meio termo lá, ele passou um tempo mesmo, depois ele voltou. Quando ele retornou, ele chamou o Getúlio de novo, o Getúlio estava sentado já jogando baralho, ele chamou o Getúlio, bora, eu quero é tu. Aí começaram a jogar de novo, né? Mas em momento algum não teve nenhuma expressão de raiva, nem por parte dele e nem por parte de ninguém que estava lá no bar. Realmente lá não teve expor de nada. Tá normal, então tá tudo normal. Aí foi na hora da segunda partida deles, ele tornou a perder, né? O Getúlio tornou a ganhar. Aí nessa hora, eu vi um esporrozinho, pelo fato assim, dele ter jogado o taco assim, de uma maneira assim, meio rápida, né? Em cima da bilhar e saiu diretamente pro carro. Aí nessa hora eu já fiquei olhando assim. Quando ele encostou, quando ele saiu, ele falou pro amigo dele lá, né? Já tô indo. Parece que falou assim, já tô indo. Aí ele falou, tu já tá indo mesmo? Ele tô. Aí foi que ele desceu pro carro. Aí foi na hora que o companheiro dele puxou a pistola da cintura. Aí já rendeu o Getúlio. Mandou todo mundo ir pra parede. Que se alguém se movimentasse, tentasse correr, ia tomar. Aí, no momento lá, eu só pensei, não, ele vai só pegar o dinheiro dele, né? Ele perdeu. Assim, meu pensamento, né? Aí botou todo mundo na parede. Quando todo mundo foi pra parede, aí eu dei uma olhadinha assim pro Edgar. O Edgar aí tava puxando já a 12, né? Dentro do carro. E gatilhando ela assim. Aí foi na hora que eu virei. Quando eu virei, ele deu o primeiro tiro. No Bruno. Vindo no Bruno. O Bruno caiu. Aí no momento assim, veio um flash ligeiro na minha mente. Disse, não, ele vai... Acho que a resta dele só é assim com o Bruno, né? Mas aí depois, logo no segundo tiro, foi na hora que eu me saí para me encostar na parede. Eu já dei aquela esboção de eu correr também, né? Aquele meu jeito de querer correr também. Aí eu fiquei bem no canto. O Getúlio ficou no meio, mas a Larissa, e do lado ficou a esposa dele. Aí foi na hora do segundo tiro, aí eu corri. Nessa hora não vi mais nada. No segundo tiro eu não vi mais nada mais. E o senhor voltou para o bar posteriormente? O senhor foi para onde quando saiu dali? Eu corri, porque lá eu tava com pouco tempo, não conhecia muita coisa, mas só minha mente era correr. Corri,
Aí eu corri tanto lá e muita luta, eu achei um terreno baldio, aí me escondi. Aí demorei a base de uns 5 minutos, eu tava meio estressado, eu tava muito com medo, né? Aí eu me lembrei da minha família aqui no Maranhão, fui e liguei. Liguei pra minha mãe, pro meu pai, que eles estavam na lanchonete nessa hora. Aí eu disse pra ele, pá, acabaram de matar todo mundo lá no bar. Mas mataram a Larissa, mataram o Getúlio, mataram a Tia Raquel. Foi muito tiro. Eu só escutava os tiros e eu correndo cada dia mais, correndo, e os tiros eu correndo, né? Aí eu liguei pro amigo meu que trabalha comigo aí, que tem um carro, eu mandei a localização pra ele veio me buscar. Aí eu entrei no carro, né? Aí eu com medo ainda, aí o pessoal da polícia me parou no meio, aí eu contei a história pra eles lá, o pessoal do bombeiro. Aí eu fui direto pra lá, né? Pro local lá da chacina lá. Aí quando eu olhei lá, eu vi minha sobrinha lá no chão, estirada, já, morta. Aí o rapaz assim, aí não deixaram eu entrar lá pra mim, lá pra dentro, não deixaram eu entrar não, né? Aí eu fiquei por lá mesmo assim, até acabar por aí mesmo, só foi até aí. Luiz, quando o senhor conseguiu sair ali do local, o senhor disse que foi correndo até se afugentar em um quintal. Quando o senhor sai do bar, o senhor vai margeando ali as casas, os muros, ou o senhor vai pela rua? Que caminho o senhor tem? Não, eu fui pela rua. Eu tipo, assim, eu fui aberrando o muro, no sentido de me sair dos tiros, né? A estratégia foi essa. Eu drobei ali aquele canto daquele muro lá com uma velocidade lá que até hoje tem uma cicatriz na mão aqui, que eu passei, rasguei a mão lá no portão, mas tipo, me saindo do foco do tiro, né? Porque pra mim ele tava atirando em mim, né? No meu ponto de vista. Aí eu pulei um carro, tava na frente, eu tenho um joelho bagunçado, eu consegui botar meu joelho ainda no lugar, ainda que eu consigo colocar ele, aprendi a botar meu joelho no lugar. E saí correndo, aí eu drobei a primeira esquina e fui embora, correndo, e fui só avisando o pessoal pra sair do meio da rua, gritando. Estão atirando, estão matando gente, atirando. Aí eu só correndo. Aí foi na hora que eu corri bem mesmo, que eu vi que eu tava bem longe, aí que eu me escondi nesse terreno lá que eu achei mesmo, porque o pessoal não cedia, não tinha casa aberta pra poder entrar, né? Eu achei esse terreno baldio, me escondi. Foi na hora que eu comuniquei o pessoal. O senhor costumava frequentar o bar? Costumeiramente o senhor ia lá? Olha, a primeira vez que eu... Não, assim, geralmente não, né? Porque eu conheço o jeito há muito tempo, ele é de jogo. Geralmente ele ficava demorando muito, ele vinha no outro dia, aí eu ficava passando fome, eu não gostava muito não, mas no final de semana eu ia assim com ele, quando ele me chamava, eu ia, mas não era geralmente direto não. Inclusive, a primeira vez quando eu cheguei em Sinop aí, o primeiro jogo que eu assisti foi deles dois. E foi a primeira e foi a última. Foi o Edgar. Primeiro jogo que eu assisti, quando eu cheguei em Sinop, ele me chamou, bora, tem um joguinho ali, tu quer ir lá assistir? Aí eu disse, bora. Aí eu fui lá, aí tava lá o Edgar, parece que decidiu, o Edgar ganhou 2 mil dele, ganhou até um dinheirinho lá no bar de um rapaz, eu não me lembro o nome dele. Sei que nesse dia o Edgar ganhou o dinheiro lá, ele ganhou as apostas, ele jogou mais uns pessoal lá, ganhou 2 mil do Getúlio. Foi a primeira e a última também, né? Tá, o Edgar, então, já havia ganhado do Getúlio anteriormente? Ah, porque ele já vinha jogando, acho que ele já vinha jogando já, o Getúlio já conhecia ele, né? Tá. E jogava ele. Nesse dia dos fatos, o senhor mencionou que ele foi ali no período da manhã, jogou com o Getúlio e perdeu. O senhor sabe quanto ele perdeu? Rapaz, eu não sei, porque parece que, não me engano, lá, parece que ele pegou um dinheiro lá em Pix, né? Pagou primeiro jogo, parece que foi em Pix. Aí tinha negócio de mandar o Pix por um e o outro dava o dinheiro, né, em mãos. Ele mandava o Pix pro celular do outro, aí o outro dava o dinheiro pra eles e depois eles apostavam. Teve um momento lá que ele tava fazendo os Pix pro Getúlio lá, né? Ele tava ganhando dele a primeira aposta. Ô Luiz, nesse período aí da manhã, o Edgar também estava acompanhado do Ezequias? Eles estavam juntos? Desde o começo, não cheguei, mas já estavam já lá. No bar do menino. Já estavam lá, já. Tá. Nesse jogo aí, pela manhã, o senhor presenciou alguma discussão? Alguém fazendo alguma piada, tirando onda com a cara do outro? Teve algo nesse sentido? Em momento nenhum, nenhum momento não teve isso não. Até inclusive lá, quando o rapaz aí perdeu, o Edgar perdeu a primeira vez, ele pagou lá a cerveja pra ele, porque eles têm esse negócio, né? Quem ganhava, aí pagava despesa, aquele negócio. Aí o Getúlio perguntou se ele queria mais. Aí ele disse, não precisa mais não e tal. Ele só pagou lá a despesa que ele tinha bebido lá, ele perdeu dinheiro, aí ele saiu lá. Ele parece, ele ainda chamou o Getúlio para ganhar outro bar, que não sei o nome do bar lá, né? Aí o Getúlio disse, não vou não, vou ficar por aqui mesmo. E ele saiu tranquilo? O senhor percebeu? Tranquilo. Todos eles, todo mundo tranquilo. Inclusive lá, eles pediram até uma comida lá, que eu me lembro também, eles pediram comida, não tinha nem almoçado, né? Aí teve uma pausa lá, antes de começar, eles almoçaram, pediram
uma marmita, eu me lembro como se fosse hoje, pediram a marmita, ofereceram para mim também, comi com eles lá, eu disse que não. E o senhor menciona que ele volta no período da tarde. Ele volta, eu não me lembro o horário que ele volta não, mas a primeira vez que ele joga ele perde, aí ele sai, depois volta. O senhor Aí disse eles continuam a jogar anteriormente, de novo. o senhor mencionou aí anteriormente, quando ele retorna no período da tarde, ele chega ali, olha para o Getúlio e fala, quero tu. Ele diz tipo assim, bora, eu quero é tu, bora jogar. Aí começa a jogar de novo. Nesse momento o Getúlio estava jogando alguma outra coisa? Estava fazendo o quê? Ah, ele tava no baralho com outros rapazes lá. Tá. Nesse período da tarde, o Edgar perdeu novamente? Ele perdeu. Acho que perdeu, mas acho que não foi tanto como ele perdeu a primeira, mas ele perdeu lá. O senhor sabe qual o valor apostado? Não, o valor deles lá, eu não sei o que dizer não. Tá. Nesse segundo momento, Luiz, em que ele retorna, perde novamente, nesse momento, teve alguma zombaria? Alguém tirou onda com a cara dele? Alguém zoou, zombou? Falou algo ou não? Não, ninguém. Inclusive, quando nós chegamos lá, o Bruno nem tava no local, o Bruno tinha saído. Aí ele veio, aí perguntou pra mulher do Getúlio se ela queria sorvete, eles foram comprar sorvete. Na hora do jogo lá, o Bruno não tava nem no bar, o Bruno não tava. Aí depois, quando ele voltou, o Bruno já tava já, né? Na segunda vez que ele foi jogar, que a segunda vez que ele foi jogar, ele perdeu, né? O Bruno já tava, mas ninguém zoou, ninguém falou nada. Nada de zoação, nada não. Havia mais pessoas lá no local. Isso. O Orisberto, o Josué, o Adriano. Eles interferiram no jogo? Disseram algo em algum momento? O que eles estavam fazendo? Não. Nenhum momento não, eles estavam só assistindo. Ninguém zombou, ninguém falou chacota, ninguém deu palpite, ninguém falou nada no jogo deles lá. Tava só entre eles dois mesmo lá. Certo. E em que momento o Edgar, então, ele bate o taco na mesa, como o senhor mencionou aí, e vai até o carro? Na verdade, ele não bate, ele joga o taco, né, assim, rola o taco por cima lá, mas eu achei assim um esporro assim meio, hein? Aí, mas eu fiquei assim, porque eu trabalho na área da vigilância, eu sou muito veaco nessas coisas, né? Eu sou segurança. Aí no meu ponto de vista, assim, pra mim, teve um esborrozinho, né? Na última hora que ele joga, na última vez que ele joga, na segunda vez. Mas dá tipo aquela coisa mesmo, só aquele senso mesmo, aquele método mesmo de pensar, né? Porque eu sou meio veaco nessas coisas aí, trabalhando na segurança, mas não foi nada assim tão grave, não. Ele só jogou o taco assim mesmo, um ato assim, aí eu fiquei olhando mesmo só, né? O senhor percebeu algo estranho nesse momento? Ele já estava nervoso? Como é que ele saiu dali? Ele saiu assim como normal mesmo, não saiu tão nervoso não. Nesse ato de se expor assim, é porque eu pensei, né? Mas nada grave demais não, chamar a atenção de muita gente não. E ele falou algo com o Ezequias, que eu acompanhava? Ele só falou que já ia, ele falou assim, eu já vou. Aí o Ezequias deu tipo assim, uma pergunta, tu já vai mesmo já? Só foi isso. Aí foi na hora que saiu, aí quando ele foi chegando na caminhonete, o Ezequias puxou a pistola na cintura e foi rendendo o Getúlio, jogando ele aí pra parede, né? O Getúlio sem entender nada, aí foi. Levou todo mundo pra parede lá. E aí é nesse momento que o Edgar volta? Eu dou uma olhada assim, que eu vi no vídeo, eu dou até uma olhada assim pra ele, assim, ele puxando a 12 da caminhonete, né? Já carregando ela aqui, puxando ela aqui. Aí foi na hora do primeiro tiro, eu tomei um susto. Aí foi no segundo eu não esperei não, o segundo eu já corri mesmo, né? O dinheiro estava na mesa, que eles estavam apostando ali? O senhor mencionou sobre um Pix, mas alguém coloca dinheiro na mesa? Tinha um dinheiro lá em cima lá. Inclusive no vídeo dá pra ver que o Ezequias lá, ele pega o dinheiro, né? Que ele pede pra ele pegar o dinheiro, recolher o dinheiro. O Ezequias vai lá e pega o dinheiro de cima da bilha lá. Quando o Edgar volta ali, ele verbaliza, ele diz alguma coisa? Como assim? Xingando? Alguma coisa assim? Do tipo? Exato. Ele falou alguma coisa com o senhor, com as outras que estavam presentes? Ou ele já voltou e atirou? Não, ele voltou, eles jogaram. Não, eu digo no momento que ele vai no carro e pega a arma. Nessa hora aí eu não me recordo não. Só vejo na hora que eu vejo a arma e escuto o tiro. Tá. E o Ezequias... O Ezequias, quando determina aí que as pessoas fossem sendo colocadas ali no canto, ele diz algo? Ele diz para ninguém correr.
É o único que fala alguma coisa lá quando bota o pé na parede. Diz que se alguém tentasse correr ou fazer alguma coisa, ia tomar. O Falava Ezequias assim, só disse isso. isso. Foi. O senhor trabalhava com o que aqui? Aí eu trabalhava com Getúlio mexendo com porcelanato. O senhor continua aqui no município? Não, já vim para os meus parentes aqui no Maranhão. O senhor optou em ir embora por quê? O senhor ficou sem renda? Porque não tinha ficou sentido. desempregado? Não tinha sentido eu ficar mais aí, só por isso mesmo, porque quem era meu patrão era ele, né? Ele morreu. Aí e também eu tinha que vir velar meu tio, né? Não tinha motivo de eu ficar mais aí, não. Nessas ocasiões que o senhor frequentava ali o bar, acompanhando o Getúlio, também o Bruno e o Edgar jogando, o senhor já chegou a haver alguma discussão, algum desentendimento entre eles? Ou eles eram próximos, eram amigos? Não, eu nunca vi, não, desentendimento deles, não. Até porque o Getúlio era um cara muito cabeça, o cara fazer ele ficar bravo era muito difícil, hein? Perdia carcalado, não tinha confusão deles, não. Eu não vi esse negócio deles, não. Seu Luiz Carlos, o senhor tem alguma coisa a dizer que se lembra do caso, relacionado ao caso que não foi perguntado? Não, o que eu tinha para dizer, eu já disse tudo já. Só vou falar o que eu vi mesmo, só isso. Ok, obrigada. Só permanece um pouco para testar a gravação, tá? Tá ok. Posso dispensá-lo, né, doutores? Tá. Bom dia, policial Tiago. Bom dia, doutora. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Tudo jóia também, graças a Deus. Passo a inquirir a pessoa de Tiago Celestino Pereira, escrivão de Polícia Civil. Policial Tiago, o senhor fique advertido do seu dever de falar somente a verdade, do que sabe, do que for perguntado, sob pena de processo. Passar a palavra. Correto, doutora. Passar a palavra ao promotor de justiça, assistente de acusação, defensor público, jurados, também eu mais tarde, se precisar. Beleza. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutor. Tudo bom? Tudo bem, o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O Edgar Ricardo de Oliveira foi denunciado nos autos dessa ação penal pela prática de 7 crimes de homicídio qualificado, também os crimes de roubo e de furto, todos ocorridos no dia 21 de fevereiro de 2023. O senhor participou das investigações sobre esses fatos? Sim, doutor, participei. Por favor, Tiago, fique à vontade para esclarecer aos jurados aí como é que o trabalho foi desenvolvido. Primeiramente, esclarecer aos jurados aí que eu faço parte da divisão de homicídios de Sinop, há pelo menos 10 anos aí. E esse crime ocorreu aí no feriado de carnaval, né? A gente trabalha no regime de expediente, então era feriado pra gente. O plantão atendeu o local de crime, foi o plantão que iniciou aí os trabalhos, juntamente com a Polícia Militar, a inteligência da Polícia Militar. E em questão aí de 1 hora mais ou menos da ocorrência do crime, as forças de segurança de Sinop já tinham a qualificação aí dos autores do crime. Num primeiro momento, a informação chegou através de grupos de WhatsApp, né? E aí, em seguida, já o vídeo dessa chacina aí que comoveu aí Sinop e o país inteiro. E ao passo que as investigações avançavam, né? A gente, primeiramente, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar estava trabalhando afinco aí para conseguir efetuar a prisão ainda em flagrante, tanto do Edgar quanto do Ezequias. Várias diligências foram realizadas, foram feitas buscas em residência de parente, tanto do Ezequias quanto do Edgar, um sítio que o Edgar tinha, né, na época, no 12 de outubro, a polícia também esteve no local já durante a noite na tentativa de localizá-lo.
E foi apreendido o veículo do Ezequias, que tinha informação que seria utilizado na fuga. Porém, eles tiveram dificuldade, até onde a gente sabe, porque a polícia estava monitorando as esposas dele e a chave desse veículo estaria com a esposa de Ezequias, o que dificultou aí a fuga deles. Numa dessas incursões aí, a polícia militar recebeu a informação de que o Edgar e o Ezequias estavam homicidados na casa da irmã do Ezequias, lá no Maria Carolina. As equipes foram até o local, porém eles já não estavam mais, mas no local foi possível, aí está arregimentado nos autos, identificar que realmente eles estiveram na casa, acharam dinheiro, documento pessoal, o próprio celular do Edgar, um iPhone, foi encontrado no interior da casa. E dessa incursão foi aonde a polícia militar conseguiu a informação de que o Ezequias estaria ali na região onde uma equipe do BOPE tentou fazer a prisão, mas ele reagiu e acabou aí alvejado, socorrido para o hospital e veio a falecer no hospital. A gente analisou aí as imagens, né, com bastante detalhe. Eu particularmente assisti o vídeo da chacina aí por mais de 30 vezes, né, para confeccionar o relatório e ver detalhes por detalhes, quem atirou, quem que atirou em quem que efetuou o disparo em tal vítima. Então, isso fica bastante marcado aí na investigação. E durante a investigação, após aí o confronto do Ezequias com o BOPE, durante o dia todo, correndo atrás aí para tentar efetuar a prisão do Edgar, por volta já estava à noite, a gente ainda estava na delegacia, o advogado Marcos Vinícius procurou a gente e falou, ó, o Edgar quer se apresentar, mas pelo avançar da hora hoje não dá mais. E aí a gente marcou para o dia seguinte. No dia seguinte nós estivemos na delegacia, o Marcos Vinícius compareceu e para essa apresentação do Edgar, o Edgar fez duas exigências. Que a imprensa acompanhasse e que o Marcos Vinícius estivesse presente dentro da viatura da onde ele seria conduzido do local para a delegacia. Isso aí foi de pronto atendido, porque a equipe da divisão de homicídios queria realmente elucidar o fato, elucidar o crime e realizar a prisão aí do principal autor da chacina. Vale ressaltar que naquele momento em que o Marcos Vinícius procurou a equipe para a apresentação do Edgar, tanto o Edgar quanto o Ezequias eles já estavam com a prisão decretada, né? A autoridade policial, com os detalhes e com a materialidade que a gente arregimentou, ele já tinha formalizado o pedido junto ao judiciário, então ele já estava com a prisão decretada. E aí, quando no dia seguinte, que foi combinado da apresentação, Marcos Vinícius chegou na delegacia, a gente aguardou um pouco, e aí o Marcos Vinícius me enviou a localização de onde o Edgar estaria. É lá no bairro Jardim Califórnia. Imediatamente a gente formalizou o que tinha que formalizar ali, conversou com quem tinha que conversar, e aí nos diligenciamos até a localização do Edgar. Sem perguntas ao policial? Sem perguntas. Alguma informação mais, policial Tiago, que o senhor detenha? Não, doutor, acredito que seja isso mesmo. Ok, obrigada. Obrigado, bom trabalho para todo mundo aí. Bom dia. Obrigada.